pelo celular, né? E aí vou gravar só que a imagem do meu computador, e aqui ele vai gravar só a minha voz, e ele vai tentar gravar também no, não vou, se der certo aqui, não vai precisar vocês gravarem, eu vou tentar eu mesmo gravar. Só compartilha aí a imagem. Eu vou começar aqui a gravação. Se eu fosse você, eu ia lá para a parte beta, porque aí está na parte alfa, viu, Ítalo? Vai para a parte Beleza. beta. Vamos para a parte beta logo. Porque, assim, eu não vou conseguir ensinar para o Cícero como é que ele faz para ele gravar, porque não é ele que está compartilhando a imagem. Aqui? Aí, bora aí. A gente começa daí. Aí aqui, eu vou começar aqui a gravação. Então, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento, graduado em Letras e mestre em Letras pela Universidade Federal do Ceará. E eu estou mais uma vez aqui no nosso encontro de estudo nesse curso de nível intermediário de grego clássico e koiné. Hoje comigo aqui estamos deixa eu dar uma olhadinha quem é que está aqui comigo hoje. Estamos o Márcio, estamos o Cícero, a Zenate, temos também o José Marcos, estamos o Márcio, né, brasileiro. Somos seis? Somos seis? Ou temos a mais alguém? Algum de vocês está podendo abrir o microfone, fora o Ítalo? O Ítalo estava abrindo o microfone há pouco tempo. Algum de vocês está podendo abrir o microfone? Não? Então, olha, vamos começar por aqui pelo o método Atenas, no capítulo 14 beta, né? 14 beta, né? O título do capítulo é Tais Thermopylae Maque, né? Seria na Batalha das Termópilas, né? A gente falou um pouco sobre o que eram as Termópilas na aula passada, né? Aí tinha essa frase aqui que abriu o capítulo, né? Hoi Helenes Minemeion Epoiesan toi Leonidei Andri Aristoi Leonta Litinon. Essa frase aqui, gente, você, Ítalo, consegue traduzir alguma parte? Para conseguir ser fácil traduzir nessa parte, né? Hoi Helenes, que seriam os gregos, né? Minemeion seria alguma coisa assim como um memorial, né? Um memorial, talvez até uma espécie de uma lápide, né? Um memorial, Minemeion. Epoiesan seria fizeram, prepararam, né? No Auristo. Toi Leonidei seria ao Leônidas, né? O famoso Leônidas, né? Lá, o espartano. Vale, eu estava falando aqui, perdão, com o microfone fechado, ó. Desculpa. Sim. Continua então, Edito. Perdão, gente. Roy Helen, os helenos fazem um memorial, algo para lembrar o Leônidas, né? Lembrar do Leônidas, talvez a gente dissesse em português, né? Embora o grego aqui use o dativo. Andri Aristoi, o Aristos aqui, o Aristo está no dativo masculino singular, é um superlativo do Agathos, se eu não me engano, e Andri é dativo, né? Consequentemente está aqui junto, para homem mesmo particular, o homem masculino, né? Não é aqui o anthropos, que seria a humanidade em geral.
ao homem excelente, ao homem, né? Os helenos fizeram ou prepararam um memorial ao Leônidas, ou ao Leon, ou de Leon, ao Leônidas, ao homem excelentíssimo. Agora o Leon eu esqueci, deu uma sumida. É o Leo? O leão parece ser leão, né? Eu acho que é leão, o animal, leão. Era litinon, eu acho que seria um adjetivo relacionado a litos, que é pedra, né? Eu achei também, como se tivesse com um diminutivo, né? Isso. Então acho que deve ser tipo um leão de pedra, né? Esse memorial seria um leão de pedra, né? Tudo bem, gente? Todo mundo concorda? Pode responder no chat, gente, também. Sim, não. Eu acho que é outra coisa. O Cícero concorda que seria tipo um leão de pedra, né? José também disse que sim, que concorda. Então a gente vai aqui para o vocabulário. Você, assim, ó, a Zenate está podendo abrir o microfone hoje ou não? Eu estava dando uma bugada aqui. Do que tem hoje nas Termópilas é uma estátua para representar, né, o Leônidas. Não achei nada relacionado mesmo ao passado, mas se tem no presente, possivelmente deveria ter no passado, né? Algum tipo de. Não, se a gente for assim, olha, é porque aqui, nesse PDF que a gente está usando, não foi colocado também a figura. Mas se a gente for olhar assim, a figura lá que abre o capítulo 14, beta, eu tenho quase certeza que vai ter a imagem, né, da estátua, né, dessa estátua de que está sendo falada, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho certeza. Isso. Deixa eu colocar aqui a minha câmera aqui ligada aqui para você. E olha, essa frase ela estaria embaixo dessa figura. Vocês estão vendo aqui a minha imagem? Sim. Então aqui, olha, provavelmente essa imagem de leão, ela foi construída, né, ali, né, lá próximo às Termópilas, né? Se não em Esparta, né? Não tenho certeza se ela está lá nas Termópilas ou se está em Esparta, né? Sim, sim, eu entendo. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir aqui facilmente, mas deixa eu ver aqui. Às vezes a gente não encontra, né? Deixa eu ver se esse aqui tem. O problema é porque eu vou tentar deixar na gravação a imagem da figura. Mas se você tiver aí fácil, Ítalo, e você puder compartilhar, né, a imagem do PDF, também assim é bom. Deixa eu ver que eu estou aqui, porque eu estou gravando aqui paralelamente, né, para poder ficar na gravação, aqui é a imagem, né, do leão de que nós estamos falando, o leão de pedra, né? Se vocês tiverem um pouco de paciência, vai na gravação vocês vão conferir, né, o leão de pedra. Olha aqui, só para vocês saberem que eu estou fazendo aqui uma gravação paralela, né? Estou aqui, ó, mostrando aqui o leão de pedra aqui, viu? Na gravação.
Só que eu estou gravando só aqui no celular mesmo. No celular não, só no meu computador. Eu não estou assim transmitindo para vocês o que eu estou gravando, porque assim o meu computador fica menos carregado, menos pesado, né? E ele consegue gravar com mais facilidade. Tudo bem, gente? Agora o Ítalo está tentando abrir aí o material. Ele tem que ir lá para o capítulo 14 beta para mostrar a figura para vocês. Já está no 11. Isso, nas próximas páginas. Pronto, chegou. Isso. Se quiser dar um zoom aí no leão, pronto, exatamente. Então, abaixo dessa imagem, né, do leão, tem assim, Rui Helenes, Minemeion, Epoiessas, Toi Leonidei, Andri Aristoi, Leonta Litinoi, né, que seria alguma coisa como os helenos fizeram, né, um memorial para Leônidas, um homem excelente, né? Um leão de pedra, né? Um leão de pedra, um leão de rocha. Então, esse aí seria um memorial, né, em homenagem a Leônidas, o guerreiro espartano. Tudo tranquilo, gente? Podemos continuar para o vocabulário? Quem pode ler o vocabulário, gente? Ítalo, acho que o pessoal hoje não está com microfone. Você gosta de ler o vocabulário para a ler. gente? Eu Vocabulário, agradeço. verbos, angelo, engel, gente, parece um trabalho. Angele. Angele. Angelo, não. Angelo. Isso. Angelo, né? Engela, Engelias, eu anuncio, né? Aqui eu anuncio no sentido de trago a notícia de algo que não se sabe, é uma novidade, há uma noção disso. Isso. Você Lembrando que o angelo é o presente, né? Eu anuncio. E o angeló seria o futuro, né? Eu anunciarei. O engela seria o auristo, né? Seria o anunciei, né? E o angelas seria o auristo participa auristo, né? Seria tendo anunciado, né? Anunciando, né? Depois de anunciar. Aí tem um outro verbo aqui que eu acredito que ficou mal colocado. Isso, um probleminha de digitação, faltou um enter. O anahoreso. Não, anahoreo, anahoreso, anehoresa, anahoresas. Eu me retiro, né? Isso. É interessante aí que muda um pouco o sentido, né? O sentido básico seria movimentar, né? Mover, mas aí quando acrescenta o aná, né? Dá essa ideia de me retirar, né? De partir, de retirar, né? Talvez da batalha, né? Porque o aná dá essa ideia de. Normalmente o aná dá essa ideia de ir para cima, Sim. ou mesmo de novo, né? Novamente. Mas aqui dá uma ideia de ir para trás, né? Curioso.
Anterro é o prefixo anti com o verbo erro. Imperfeito, anteiron, antexo, irregular, a raiz sigma ri, anteschon, antischon é o particípio rejdativo, eu resisto. Isso, né? Então, seria uma coisa assim, tipo, eu tenho contra, né? Isso. Eu antitenho, né? Eu tenho contra, né? Então eu resisto, né? Eu Pode ser resisto. também o verbo ter, pode ser reter ou manter, né? Também. E aí E dá a ideia de que eu me mantenho contra, né? isso, não tenho contra. Grafo, Exatamente. grapso, egrapsa, grapsas. Eu escrevo. Bom, Isso. Lembrando aí que o grafo seria o presente, eu escrevo, grapso seria o futuro, né? Eu escreverei, e grapsar seria o aoristo, né? Eu escrevi, grapsas seria o particípio aoristo, né? Seria tendo escrito, depois de escrever, ou até simplesmente escrevendo, né? dierchomai, dia mais o verbo erchomai. Às vezes o grego, a raiz ela muda, assim como também no português, né? A raiz é aquela parte da palavra que não pode diminuir mais que ela, mas ela não é imutável, como geralmente a gente às vezes tem a noção. Há algumas palavras e alguns verbos que a raiz pode sofrer alteração, tá bom? Isso acontece muito no grego, ou com maior, muito comparado pelo menos a outras línguas, a gente vê que aqui muda a raiz. Principalmente quando muda de aoristo para o presente o, o imperfeito. O imperfeito ele puxa para o presente e o aoristo puxa para o substantivo do que se refere. Tem essa relação também. E aí sempre Algumas pessoas diriam que o aoristo seria a forma padrão, a forma não marcada, isso, né? exatamente. Em termos de radical. Exatamente. Aí por isso que às vezes tem essa mudança, porque um puxa para um lado e outro puxa para o outro. E aí aqui, DMI, é porque que não sofreu foi o Enter, né? Foi DMI, não, é porque o AIM, né? Não é o AIM, perdão. Isso, DMI, aqui Dielton, aqui seria o auristo, né? Aqui seria o futuro e aqui seria o participo auristo. Dielton, eu venho, vou atrás, né? isso. Atrás ou através, né? Melhor, atrás Ou não, é através, através. perdão. Perdão, não é atrás, é através. Eu venho, vou através. Porque o dia tem aquela preposição dia, né? Significando através. Aí o ercomai aqui significando venho, vou, né? Então, dia Isso. ercomai, eu vou, eu venho através. Aí, diei-me seria eu virei, eu irei atrás, né? Dielton, dielton seria eu fui atrás, eu vim atrás, né? Melhor, atrás não, através, perdão, desculpa. É, eu não sei se eu falhei aqui no futuro também, mas deveria ser eu irei através, eu virei através, né? Aqui, dielton seria o particípio aoristo, né? Seria tendo ido atrás, ou melhor, através, tendo vindo através, né? Ou indo ou vindo através. Paragignomai, paragenesomai é o futuro, o aoristo. Parage, desculpa, aoristo não, aqui já é participo. Vixe.
Não, participa é o paragenômenos. Essa forma do auristo eu não estou reconhecendo. Paragenômen auristo. Não, acho que aqui paragenômen deve ser o auristo, né? O O auristo. auristo médio, né? Pois é. Paragenômen, né? E Seria paragenômenos, o participa auristo médio. isso, exatamente. Eu chego, né? Tá aqui traduzido como eu chego. Isso é bem diferente, porque é formado com para, né? E com gignomai, né? Tipo, eu aconteço de estar ao lado, né? Se eu aconteço de estar ao lado, eu cheguei. Eu chego, né? Eu sujo do lado é porque eu cheguei. Exatamente. É diferente, bem diferente. E Frasdo ou fraso, fraso, efrasa, fraças, né? Ambos presente, futuro, auristo e auristo participam. Eu declaro, explico. isso, lembra da palavra frase em português, né? Seria uma declaração, né? Uma frase seria uma declaração. Bem, acho que no grego é Nomes, frases. Frases. nomes substantivos, talvez. Ropólemos, tupolemo, genitivo. A guerra. Haipilai, tonpilon, os portões duplo, a passagem através da montanha. Aqui é uma coisa de conhecimento cultural, porque as portas, a maioria das portas antigas, aquelas portas mais antigas das casas, tem uma porta de um lado e do outro, que abre assim, as duas abrem no meio, às vezes como igreja tem também ainda hoje, não é tão comum, mas ainda tem, né? Aí a Haipila, ela descreve essas duas portas que formam o portal, a passagem através, tá bom? Às vezes você tem um portão, né? Que é todo esse conjunto. Às vezes tem um lintel em cima, uma barra de metal, de madeira ou de pedra, perdão, metal não. Também é colocado, que era uma forma da arquitetura grega e foi absorvida pelos romanos, obviamente. Adjetivo, rapas, rapassa, rapan, todo, toda, tudo, tá certo? Rode, rede, toda, ele pede para notar o acento. Este aqui, né? Este aqui, está designando algo que está próximo, né? Este aqui, né? Posição predicativa, rode roanthropos ou roanthropos rode, esse homem aqui, né? Polemos, polêmios, Eu estava polêmia. procurando uma imagem bonita das Termópilas, mas ainda não achei uma legal. Tem várias aqui, mas eu queria uma assim, uma que fosse mais representativa, mas acabei não encontrando, para poder mostrar essa passagem entre as montanhas. Mas aí ficou gravado aí no vídeo, eu te procurando. Desculpa aí. Hoi polemioi, toin polemioi, os inimigos. Isso. Opo, onde, advérbio. Conjunções e reus, perdão, Uma ros, coisa assim que você tem que perceber é que esse rode, header, né, são demonstrativos, né? Às vezes a gente não presta muita atenção nessa questão dos demonstrativos, né? Então, mas eram coisas que eram importantes para fazer uma rubrica, né, na aula de teatro e também na prosa, às vezes servia para poder dar uma indicação de uma citação, né? Só era mais isso que eu queria dizer, voltando aí para o Holder, Header, reus, Holder. até, reus, né? E Isso, ros, quando. Ros, às vezes, com o infinitivo, pode ser para tal, para fazer, para comer, para alguma coisa. Também tem esse uso, tá?
Mas aqui ele Isso, está dando rosa só. tem muitos usos, gente. É uma palavrinha que dá Roça é para. uma coisa cheia de uso. Tem que ter expressão, tei prosteraiai no dia anterior. Isso. A Ok? gente No viu Histeraia, né? Histeraia, que era o dia anterior. seguinte, né? Várias vezes. Não, Aqui, Tei Prosteiraia, que é o dia anterior. nomes próprios, to Artemisium, tu Artemício, Artemísio, Reatiqué, tes Atiqués, a Ática, né? Reboioti, a tes Boiotias, a Boécia, Ro Efialtes, tu Efialto, Efialtes, Re Peloponessos, tes Peloponeso, Peloponeso, Ho Spartiates, tu Spartiato, o espartano, to Faleron, tu Falero, Falero, um velho porto de Atenas, te Iten Atrapon, o caminho, Ferrusan, levando, Talta, e por esse caminho, tu Hopstein, aqui faltou um espaço, a partir da retaguarda, Isso, né? Triacucius, Para fora de trás, né? Uma coisa assim, né? Para fora de trás, a partir de trás. tem que ver o contexto, não é porque Mas aqui é uma guerra, então a retaguarda faz sentido. então faz sentido, se for qualquer coisa. Então, triacoci, triacos, triacocius, 300, Polaplacius, muitas vezes o seu número, Etha, Ethapsan, sepultaram, epígrama, inscrição, stele, lápide, oxin, oxenen, angelen, infinitivo usado como imperativo, teide, aqui, queimetha, jazemos, dois queimenoremase, suas palavras, naumaruntes, lutando pelo mar, tais nausim, com seus navios, dinanto, podiam, romum, de Hormeu, ancoravam. Pronto, aí aqui começa a leitura. Aí aqui, eu achei interessante essa contração oxein, né? De oxene angelen, que assim, fora de contexto eu não entendi direito o que era. Não sei se era assim, anuncie estrangeiro, uma coisa assim, né? Qual era o imperativo? Era assim, anuncie estrangeiro? Talvez, né? Ele anuncia ao estrangeiro. Oxein, né? Teida, aqui, né? Queimetha, jazemos, tois queimon remasi, né? As suas palavras, né? Interessante aqui, parece Naumacuntes lutando no mar, né? Tais Nausim com seus navios, Dinator, podiam, né? Algumas partes interessantes aqui. Vamos aqui ver se a gente consegue, no contexto, entender melhor, né? Você quer ler? Vou começar. Era eu mesmo?
Sim, sim, você. Pouca gente hoje está podendo falar, só que só eu e você vamos ler hoje. Tai disterraiae, hoi barbaroi alphis proslabontes, uden amenon en paton, et tei proteraiae, hosun epore, ho xerxes, proselfe, prosauton, anertis ton Helenon, Ephialtes, onomati, éfrase ten atrapon tendiatus orus fersa estas thermopylas, tauta de mathon hoxerxes tus thanatus taute en epepsen, perdão, que leuon autus et tu hopsten labem tus Helenas, hoi de Helenes mathontes tigignetai troton men eporum ti de praxai, telos de edoxetoi Leonidei, tus menalus apopempsai, perdão, prosten atken autus. Ainda tem essa frase aqui, né? De emenen entais thermopylas triacocius erron spartiatas en noi erron das pylas pilate. Isso. Aí aqui, você, é assim, eu não traduzi anteriormente, não. Se eu traduzir faz tempo. Então, se eu fosse traduzir, né, o que que eu conseguiria traduzir? Então, aqui, no dia seguinte, né, os bárbaros, né, ou os persas, né, novamente atacando, né, nada de melhor, né, fizeram, né, Epraton, ou no dia do que no dia anterior, né, do que no dia anterior, né, que é o Tei Prosteraia, né, Tei Dysteraia, né, no dia seguinte, né, Roi Barbarói, os bárbaros ou os persas, né, Altis, novamente, outra vez, Pros Valontes atacando, o de nada, Amenon de melhor, Epraton fizeram, realizaram, do que Tei Proteraia, do que no dia posterior, né, ou melhor, anterior. Rosun eporei Roxerxes, como o Xerxes, então o Xerxes ficou como se ele ficasse perplexo, né, sem saída, né? Procelte prosalton anertis, então ele enviou, né, para ele um homem, um certo homem, ton Helenon, dos gregos, Ephialtes onomati. O nome do cara era Ephialtes, né? Egrapsete, e escreveu, né? Egrapsete ten atrapou, né? Atrapou, né? Escreveu, né? O caminho, né? O qual, né? Dia tu Horus, através das montanhas, Ferusanes das Termópilas, né? Então, esse Ephialtes é o traidor, é? Eu não lembro direito da história, Ítalo. Esse Ephialtes é um traidor? Eu suspeito que sim, mas eu também não tenho certeza 100%. Eu não lembro agora do nome do traidor, do lado das Termópilas, mas aqui ele está como se ele tivesse escrito, né, o caminho entre as Termópilas, né?
Exatamente, eu vou mostrar aqui na figura. No filme 300 ele é horrível, é deformado, não sei o quê. Não sei se Mesmo você aí lembra. do F-Altos. Isso, né? Ele é o Corcunda, né? Tem aqui, Nos 300 anos. a imagem dele, vai ficar gravada aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, F-Altos. Então, ele é. Então, se aproximou, né? Para ele, né? Não se Procélite, não, não sei se ele se aproximou, foi enviado para ele, né? Veio para ele, né? Um homem dos gregos, chamado Efialtes. Égracé. Ah, então aqui não é Égrafé, é Égracé. Então declarou, né? Ele abriu o bico, né? Ele declarou, né? O caminho, né? Atrapon tendia tus oros, através das montanhas Ferussanesta Termopilas, que, sei lá, que levava, né? Para as Termópilas, né? Tauta de Maton Roxerxes. E aí, aprendendo essas coisas, descobrindo essas coisas, né? Os Xerxes, os Athanatos, os imortais, que eram a elite, né? Do exército, né? Do Xerxes, né? Tautei Epempsei, né? Enviou, né? Não sei se para lá, né, tal, aqui não enviou, não sei se enviou, né, por esse caminho, né, por lá, que Leon mandando, né, autus eles ectuopisten labentus Helenas, né? Então ele mandou eles, né, pela retaguarda, né, tomar os gregos, né, labentus Helenas. Hoide Helenes matontes ti gignetai. E os gregos, os helenos, né, descobrindo, aprendendo, né, o que aconteceu, né? Primeiro, proton, men e porums. Primeiro eles ficaram perplexos, ficaram sem saída, né? Ti dei praxai, né? Ficaram perplexos sobre o que fazer, né? Ti dei praxai. Telos de, e no final, edoxe toi leonidei, tus men alus, edoxe, ele deu, eles deu ao Leônidas, deu ao Leônidas, edoxetoi leonidei, tus alus apopsen prostenatiken. Aqui eu não tô, já está mais difícil, né? Ele deu, né, o que para o Leônidas? Para enviar, né, para a Ática, né, autos. Esse autos aqui, eu não sei se significa essa mensagem, talvez, né? Então, é assim, é como se ele dissesse assim, né? Então, decidiu, né? Leônidas decidiu, né, enviar os outros para a Ática. Isso, essa mensagem. Aí embaixo tem a mensagem, né? Emenenentais termopilas triacocius econ espartiatas. Não, então vai ficar nas Termópilas 300, né? 300 espartanos que em mente tem guardar as portas. Faz sentido, Ítalo, o que eu falei? Ou eu inventei muito? O Ítalo pediu um tempinho, mas eu acho que é isso, né? Isso aqui que está separado, eu acho que foi a mensagem que o Leônidas mandou, né? Porque lembra que ele tinha um grupo maior, um grupo não era só de 300, mas ele mandou, né, esse grupo maior lá para a Ática, né, com essa mensagem aqui que ele ia ficar só com 300, né, espartanos, né, e que em mente ele tinha, né, guardar as portas, né, só com esse grupo de 300 espartanos.
Alguém aí fez diferente, gente? Algum pedaço? O que eu acho estranho é esse autos aqui no final. Esse autos aqui no final, eu não estou entendendo direito o que, que é esse autos. Se é tipo isso, ou o mesmo, mandar essa mensagem, né? Edoxetói Leonida, eu sei que tipo, pareceu bom ao Leônidas, né? Que os outros enviar para a Ática, prostenatiken, autos de Emenen. Talvez esse autor seria ele, né? Enquanto que ele, né? Emene ficou, né? Nas Termópilas, né? Tendo 300 espartanos em mente, tendo guardar as portas. Talvez esse autor seja ele mesmo, o Leônidas. Dúvida, gente, sobre o parágrafo? Sem dúvida, Cícero. Aí aqui, o ruim é porque o Ítalo, acho que ele foi resolver algum problema, ele não está podendo deslizar a tela. Mas quem puder, assim, deslizar a tela, né? Eu vou ler aqui o segundo parágrafo. O segundo parágrafo diz assim: Hoi menun barbaroi prosebalon, hoi des partiatai emaconto pros polemios. Placius ontas kai pleistus de apecteinan, ton de Helenon aloi te poloi epeson kai autos ho Leonides aner Aristos Gegômenos telos de hoi persai hoi diatuoros dieltontes para gegnonto kai ectu opisten prosebalon totere hoi spartiatai eston stenon tes rodu anecoro kai entauta emaconto reos hapantes epeson hapantes epeson. Então aqui traduzindo aqui, Hoi menun barbaroi, então, né, os bárbaros, os persas, né, Prosebalon, né, atacaram, né, Prosebalon atacaram, Hoi des partiatai emacon pros polemios, enquanto que os espartanos, né, batalharam contra os inimigos, né, polas placios, né, muito mais numerosos, né, sendo muito mais numerosos, caipleistos, né, e muitos, e há muitos, né, e há muitíssimos apecteina, mataram, né, e mataram muitíssimos. Ton de Helenon aloi tepoloi epesson, né, e dentre os gregos, outros, muitos caíram, né, epesson, caíram, né, morreram, e também ele, o Leônidas, o próprio Leônidas, né, caiu, né, morreu. Aristos Genômenos, né, sendo um homem, morreu, né, caiu sendo um homem excelente, né. Telos de Roi Persai, e no final, os persas, Roi Diatuoros Dietontes, né, através das montanhas, atravessando para Genonto, para Genonto Caectu, para Genonto seria chegaram, né? Chegaram e Caectu Opisten Prosebalon, e atacaram, né? Pela retaguarda.
Totede, então, né? O Espartiatai, os espartanos, né? Estos tenon tes rodu anecoros, orum, anecoro, né? No estreito, né? Do caminho, anecorum, né? Anecorum aqui, né? Eles se retiraram, né? Partiram em retirada, né? Se retiraram, né? Do estreito, né? Do caminho. Caientalta, emaconto, réus, rapantes, epesson. Então, né? Naquele lugar, eles lutaram até que todos caíssem, né? Que todos morressem, todos caíssem. Rapantes, epesson, até que todos caíssem. Fez sentido, gente? Para mim fez. Foi tranquilo, né? Tranquilo. Aí agora o terceiro parágrafo. Você quer ler, Ítalo? Posso ler. Hoide Helenes metaton polemontus triacosius etapsan hopo epesson kai meion poiesan toi leonidae leontalithon hon kai nyn existin idein kai tuto to epigrama en stelen lithinei egrapson oxen angele lacedaimonios hoti teide keimena dois keimenon remasi peithomenoi. Os alenos Não, acho que... É, sim, isso. Os helenos, vai. Após a guerra, né, após a batalha, os 300 Etapson, eu não sei que verbo é. Embaixo tem escrito que enterraram. Tá aqui, enterraram. Roupo é onde, não? Isso. Onde caíram, né, onde morreram. Kai minemeion epoiesan toi leoniden. Fizeram, ou pode ser assim, estabelecer, não, mas aí fica estranho também. Fizeram um memorial a Leônidas, ou fizeram como memorial a Leônidas um leão de pedra, ou de rocha, tanto faz. Que agora é possível ver, seria existing day. Isso. Existing aqui seria possível, né? Porque sempre eu prefiro perguntar. Cai tudo to epigramata em stele lithine. Desculpa, foi um fogos aqui. Lithine egrapsan. Isto, o epigrama na stele. A lápide. Ah, certo. Lithine. Não sei. A lápide de pedra seria, né? Sim, certo. Eu imaginei, mas não tive certeza. Egrapson escreveu, né? Oxei, Angele, Lacedaimonios, Hotiteide. Estrangeiro, anunciar aos lacedemônios
porque assim tende ou isto, né? Aí aquele que combina você dizer aqui, aqui. Aqui. Queimena, né? Ficai, os keinon, resmasi, pessomenoi. Ficai, keinon, eu não lembro, remasi, pessomenoi, também, né? Persuadiu, né? Sim, o Aqui o vocabulário está dizendo as suas palavras, né? sim, as suas palavras, né? Tois keinon remasi, tois keinon remasi. Hum, talvez Aqui é assim, o imperativo do segundo, né? Queimeta. talvez seja de keinon, talvez seja de daquelas Sim, deve palavras, ou ser, das palavras daqueles. sim, as palavras deles. Agora o peithômeno aí. Que iniciou. Peitômeno, talvez seja obedecendo, acho que não é persuadindo, né? Seria talvez fiéis, sendo fiéis, uma coisa assim, né? Sendo obedecendo, sendo fiéis Obediência às às palavras. palavras, né? Isso. Obediência às palavras dele. Aqui tem um vocabulário, auxiliar. Seria alguma coisa assim como assim ó estrangeiro, anunciai que assim aos lacedemônios que aqui jazem, né? É, obedecendo as palavras deles, alguma coisa assim, né? Isso. Mas assim, eu não estou entendendo esse laquedaimonios, se ele é tipo um dativo ou não, que tá laquedaimonios, não É o sei se ele é um. dativo, é o dativo. É porque é anunciar aos lacedemônios, aos lacedemônios. Né? Anunciar a alguém, aí tem Uhum. que, né, rote, aqui, jazem as palavras dele que obedecemos, que obedece, não sei. Sim, talvez, o que obedecendo às palavras deles, uma coisa assim, né? É uma questão deles mantiveram a palavra até o final, né? A ideia é essa, nós mantivemos as palavras até os finais, né? Olha aqui, estrangeiro, nós mantemos as nossas palavras até a morte. Alguma Ainda, coisa semelhante. Depois a gente pode procurar uma tradução melhor desse lema, mas é porque esse mais ou lema menos aí deve... isso, mas nós mantemos fiéis ou obedientes à palavra dele, né? É isso mesmo. Uhum. Ende tutoi katatalatan hoi Helenes prostoi Artemisioi menontes ta stena aphilaton kai naumachuntes tus barbaros enicesan kai per pleontas ontas kai emintan hos de hoi barbaroi tas thermopylas e heilon hoi Helenes ucete phylaton tais tena ala prosten salamina tais nausin anehorum catade gen ucete edinaton anterre dois barbaros ala Ephigon prosten Peloponneson ten te boiotian kai ten atiken tois polemios catalipontes hutos hoi barbaroi
catamengen prohoresantes tais Athenas proslabei en noi echon kata de thalathon esto faleron pleusantes en toi limene hormon. Aí começa como tipo assim, enquanto isso, né, por mar, né, pelo mar, os helenos para Artemísio, perdão, esperaram, ou não sei, porque pode ser como esperar, como pode ser se manter, né, ali no sentido até mesmo de se manter contra, né, de fazer, de ficar, né. Isso. Então, eles ficaram ficantes, né, assim, guardaram os estreitos, né? Guardaram os estreitos, tais Tená, Cainalmacuntes, e lutando, né, no mar, né? Fazendo uma batalha naval contra os bárbaros. Eniquesan, né? Venceram Kuiper, embora Pleontas ontas cai Emina, né? Embora, né, sendo numerosos e melhores, né? Sei lá, né? Emina, eu não lembro. Quando os bárbaros Heilon, eu esqueci esse verbo. Acho que tomaram. Tomaram as Termópilas, os helenos não mais Filaton, guardaram, vigiaram os estreitos, mas para Salamina, com os navios, a Nehorum. Retiraram aqui, né? Retiraram os navios para Salamina, talvez, né? Salamina, está aqui tendo Salamina. Catagen, que por terra, e por terra Edina, não mais era possível manter-se contra... Reter, né? Reter. Não sei. Porque era aquele verbo anti-echo. Foi, que é ficar contra, né? Mas aí faltou agora um verbo aqui em português. Numa perífrase ficaria manter-se contra os bárbaros, né? Isso, eles não puderam mais reter os bárbaros, mas fugiram, né, para o Peloponeso. Isso, exatamente. E também para Boécia, e isso, para Beócia e para a Ática, né? Beócia, né? Você quer, isso, para a Ática, com os inimigos catalipontes. Isso, deixando os inimigos para trás, né? Abandonando os inimigos. Utozun, então, os bárbaros por terra prohoresantes, eles se aproximaram, né, por terra, se aproximando por terra de Atenas, né? Proslabei, para atacar, né? Tendo em mente atacar, né? Pretendendo atacar. E por mar para o Faleron, ou Falero. Isso, navegando para o porto de Falero, né? Isso. Pleusantes em toi limene hormon. Isso, eles pretendiam, né, por mar, né, ancorar, né, no porto de Falero, né? Navegando
por mar, né? Ancorar, né, no porto de Falero. Isso. Deixa eu ver aqui mais. Tem mais um trecho? Não, acabou esse trecho de hoje. Então aqui tá aqui os resultados aqui da guerra, da Batalha de Salamina, né? Como foi que os persas se movimentaram depois da Batalha de Salamina, né? Teve uma retirada, né? Dos exércitos, né, gregos. E aí o ataque meio que progrediu, né? Mais para o mar, né? Deixa eu ver o que ele tem aqui na questão da gramática, ver se a gente consegue dar uma olhadinha na gramática. Ele aqui dá assim, algumas palavras que são assim, que mantêm uma certa relação, né? Stratos, rostratos, restratear, strateo, tostrateuma, né? Você sabe o que é, Ítalo? Stratos? Stratos é soldado, é? Stratos, acho que é o soldado. Eu não lembro se é o soldado ou o comandante, é um dos dois. Eu acho que strategos é o general. Stratos é o soldado, strategos é o general e polemos é a guerra, né? E aí reestratear seria alguma coisa assim como o exército, né? Uma coisa Stratos assim. aqui é o exército, né? Stratos, está dando aqui como exército, a hoste. E estratear seria o quê? Seria a hostes, Já. o feminino. Estratear seria o quê? Seria. Tá colocando também como uma expedição, Um exército, né? Uma um companhia. exército, uma companhia, isso, exatamente. Aí aqui o que seria strateu, Aí strateu. deve ser a estratégia de guerra, né? Não sei se pode ser que seja aqui é servir, aqui está dando no Wiktionary está dando avançar com o exército, uma frota, guerrear, servir no Expedição, exército. campanha. Aí também tem um sentido de hoste, de exército, né? Uhum. Strateuma Stratos, está de dando. fato, aqui ele está fazendo uma nota. Stratos é o povo mesmo. Então, aqui o Stratos, primeiro, como você disse, é o guerreiro mesmo, né? É o membro da hoste, é o membro do Isso. exército. A Stratia é o exército, e aqui é o que o exército faz, né? A expedição, sei. Geralmente traduz por recruta. Recruta é aquele muito mais para a gente, né? Aquele que está entrando agora no exército. Nesse caso, eles não estão entrando no exército, são os melhores dos 300 que fazem parte do exército. Essa diferenciação entre ser recruta, ser cabo, isso não estava, não tinha no grego ainda. Não, pois é, estrategô seria o general, estrategueu seria tipo ser general, fazer estratégia, né? Isso. Estratégicos, estratégicum seria o estratégico, né? Seria o relativo ao general, né? Estratiotes, eu não sei o que é estratiotes, Olha, mas aqui o Wiktionary está dando estratiotes como. Deixa eu ver aqui, soldado. estratiotes. Soldado. Soldado, stratiotes também é o soldado, né? Então, olha, os tratores pode ser o exército, né? Ou o soldado, né? E os stratiotes eu vejo mais como eu acho que lá no Novo Testamento aparece mais como soldado, o stratiotes. Lá o soldado romano, né? Nossa. Que eu lembro que ele é um masculino da primeira declinação, stratiotes. Aí, polemos é a guerra, polemios, polemia, polemion seria o inimigo, né? Polêmico seria relativo à guerra, né? O polêmico, né?
Polemeu deve ser guerrear, né? Basicamente, polemeu. É, o verbo, né? O verbo polemeu deve ser guerrear. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Polêmio é fazer guerra, ter uma guerra feita contra alguém, lutar uma luta, né? Tomar parte, né? De uma luta. Deixa eu ver mais o que a gente pode olhar aqui. Então é isso. Aí aqui na gramática, deixa eu ver o que temos aqui na gramática. Tem aqui um texto. Tem os pronomes demonstrativos, né? Então aqui, ó, hutos, haute, tutor, se parece um pouco com aqueles pronomes pessoais de terceira declinação, né? Melhor, terceira declinação, terceira pessoa, né? E eles são usados, às vezes, como pronomes pessoais de terceira pessoa. Então, a gente traduz assim como este, mas pode acabar traduzindo como ele. Então, hutos, halter pode ser esta, mas pode ser também ela, né? E tutor, né? Pode ser isso, né? Isto, mas pode ser também assim ele, né? A coisa, né? E aí que tem um plural, hutoi, hautai, tautai. A diferença, né, de hutos para ekeinos, né, é uma distância, né, de referência em relação ao ponto de referência, né? Se eu estou perto de alguém, eu digo hutos. Se eu estou longe, eu digo ekeinos, né? Se eu estou longe de uma pessoa feminina, eu digo ekeine. E uma coisa é ekeino, né? E aí tem esse outro aqui, pronome demonstrativo, que ele é como se fosse uma junção do artigo com a partícula de. Então é rodê, redê, todê. Ele é mais assim ele aponta mais para frente, né? Então ele seria mais como um esse, né? Esse. Isso aqui, ó, que eu vou falar, esse aqui mais para frente, né? Então ele usa muito para poder introduzir, né, uma citação, né, de um documento, né? Rode, rede, tode, né? E aí tem a declinação, né? Semelhante a dos artigos, né? Aí, que mais aqui dá para dar uma olhada? Aí é que tem alguns advérbios interrogativos e alguns advérbios indefinidos. Pu, com acento, significa onde. Poten, com acento, né? Com acento no po, significa de onde, donde. Pois, significa para onde. Eu não sei se aqui está com um errozinho de acento. Esse poi era sem acento mesmo, era? Tu tá com o inglês aberto aí? A interrogativa é acentuado, né? Ele é mais forte quando é acentuado. Deve estar sem o acento. Isso, então acho que deve ter um errozinho de digitação aqui, olha, poi deveria ter um acento circunflexo aí no poi. Quando é para onde, né? Para onde? E o poi, né, assim, indefinido, é sem o acento. Poten, né, quando, né? Com acento. Pós, com acento circunflexo, né? Como. Então, indefinido seria por, né? Algum lugar, né? Qualquer lugar. Porten seria de algum lugar, de qualquer lugar. Pois seria para qualquer lugar, algum lugar. Porter seria algum tempo, uma vez, um dia. Porter, hoje em dia, no grego moderno, se usa para nunca. Nunca. Muda um pouco o significado. Se você for tentar usar Google Tradutor, ele vai dar porter, ele vai dar como nunca. Pós, né? Pós assim, de algum jeito, de alguma maneira, né? Mas se você no grego moderno ganhou um sentido de quê? De um quê? Se você for usar... Ele deu nunca mesmo. Isso, exatamente. Então, tem algumas mudanças para o grego moderno, né? O pós aqui pode ser que fique um quê, assim, como se fosse não sei se é como se funcionasse como se um pronome relativo ou como se funcionasse como uma partícula, como se funcionasse como uma conjunção integrante. Mas o pós aparece às vezes no meio da frase querendo dizer isso, né? No grego moderno, né? Como se fosse um que. Aí, deixa eu ver mais o que tem aqui. Aí tem um texto, né? Foi persa e tá hyper thermopylon Stena Hyrusin, né? Então aqui é baseado em Heródoto. É interessante vocês lerem, né? Talvez até eu faça aqui uma prova para vocês. Aí aqui temos uma partinha do grego clássico, Teógenes. Você quer descer lá até lá embaixo para a gente fazer a leitura do Teógenes? Aqui?
Isso aí. Você quer ler para a gente? Orthinos ponen polypaide oxybooses recusset de protois angelois eltha proto horaio kai moi cradien epataxe melaina hoti moi euantheis aloi errucinagrus. Aí aqui, ornitos, fonen, seria a voz do pássaro. No caso aqui, ele disse que era um grou, né? Ele escutou a voz de um grou, né? Então, As ornitos, aves, orníferas, é as aves do Aristófanes, né? uhum. Então, ornitos, fonen, né? Uma voz de ave, né? De um pássaro. Polipaide seria Polipedes. Eu não tenho certeza quem era o Polipedes. Deve ser Poli... alguém que não tem a lírica sempre tem essas referências que a gente não conhece. Porque, às vezes conhece, mas eu não conheço. Mas é porque falta, não, referencial é muito fragmentário. Isso. Aí Ox, ele diz oxibosses. Aí seria ele gritando agudamente, né? Gritando agudo, né? Eu acho que é isso, né? Lembra de oxia, né? Já sei isso, gritando agudo. escutava que Isso, ex seria escutava, né? Escutei. escutou ou escutei que os mortais, aos Brotois, né? mortais, né? Uhum. Aliás, que tanto aos mortais que tem um T aí, né? Não é só tem um. O Kai tá depois. Não, que aos mortais o mensageiro enviou a Roto Raio. Eu não sei, a Roto. Aroto, aqui ele diz que é a estação do azar, mas eu não tenho certeza se é. Eu acho que é o outono, né? Provavelmente é a estação do azar. Horaino. Aí, Horaio seria acho que deve ser Horaio, deve ser de a estação, né? Da hora, né? Da Na hora, estação. sim, da estação. E Então, a mim, Cradien, em meu Cradi, coração, né? E no coração, para mim, né, se fosse ao pé da letra, é bom destacar isso, que é um dativo de posse, não está errado, meu coração. Epataxe. Não. Hepátex ele tá dando como golpeou. Hepátex. Melaina. Melainan seria a negra, né? A negra, né? Negra, ser negramente, o negro, né? Melancolia, né? Pode ser que se refira a isso, né? Melancólico. Roti. Aqui é uma forma dialetal do rotes com duplo tal aqui. Euantheis aloi errucinagrus. Aqui ele está dando como Euantheis. se fosse. Por quê? Por quê? Porque é o rote, né? Isso, Já porque. sabe por quê? Isso, Explicativo. Como pode ser também o integrante que, né? isso. Porque para mim
Os aloe, erro, sim. Os outros têm campos floridos. Campos Isso. florescidos, não sei. É campos que Eu floram. lembro de Anthos. Anthos, eu acho que é flor, né? Anthos. Eu, Muito Anthos, seria bem florido, né? Bem florido, né? O eu seria bem. Eu assim, antes. para mim, aí tem aloe, né? Para mim aqui está no dativo, né? Aí tem toda uma oração que aqui está o sujeito, né? O aloe, erro, sim. Os outros têm campos Bem floridos. floridos. Bem floridos. Eu não entendi, porque ficou assim, para mim, os outros têm campos bem floridos. Isso. É um sentimento triste, né? Ele tá aqui diz que ele não tá Assim, é seria verdade. uma canção do exílio, né? Na verdade, o Minha Terra tem palmeiras onde cantam o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. É que eu dava para você ligar diretamente aqui, né? Tá, com certeza. A canção do exílio a esse poema aqui do Teógenes, né? Que ele está dizendo assim, a ave cantando, né? Polipaide grita aguda, né? Eu escuto, né? E o que eu escuto, né? Eu escuto, eu escutei, né? Que é o mensageiro para os mortais, né? Da estação do azar, né? Eu não sei se aroto significa azar ou se aroto significa outono, né? Talvez aroto signifique azar. Deve ser, porque ele está dizendo como se fosse o canto, né? Que é o mensageiro, que é a voz do pássaro, que é o mensageiro. Tá entendendo? Sim, sim, mas aí você saberia dizer se o arotos, ou aroton seria o azar, seria azar mesmo? Aroton, ou será aroton, arotos, lá. É arável, de arar, do verbo arar. É do Ará, a Arraiar. estação do Ará, é Não, aroto. não sei se é a estação, mas é na estação de arar a terra, né? Cícero botou aqui que é lavrar, cultivar, né? A Pois estação é, do. na Ah, estação, sim. Talvez eu tenha lido errado. Está escrito aqui estação de Arar. de arar. Perdão. Isso, agora eu entendi. A estação do Arar. O Me pássaro perdão. anuncia, né? Ou a voz do pássaro, fulano, Polípedes, grita aguda. Ouvi que o mensageiro, que é essa voz, aos mortais, o mensageiro deve ser o mensageiro do da estação do cultivado, arar, né, a terra. Isso. E para mim, o coração bate ou bateu, ataque-se. Não, aqui esse verbo eu não conheço. É negro, né? Isso. E aqui Bateu tem a negro. ver com aquela coisa dos quatro humores lá Isso. Ele bateu negro, né? considerado pai da medicina, Hipócrates. Tem as bilis, né? A bile preta, a bile negra, que faz referência à melancolia, né? E porque para mim os outros têm campos bem floridos.
enquanto que ele sente o coração bater meio triste, né? Esse negro aqui, esse preto, está ligado à tristeza, à melancolia, e que para ele, né, os outros têm campos bem floridos, enquanto que ele tem o coração que bate negro, é quase o blue do blues americano, né? Que é uma música triste. O blues os bends que eles dão na guitarra, eles estavam a fazer aquilo era para assimilar a voz do escravo que era açoitado e gemia, né? Tenta assimilar isso. Sim. Aí aqui, ó, Cícero, se você for corrigir, tem que corrigir aqui essa palavra que tem rote, tem um N aqui, não deveria ter esse N aqui no porquê. Mas eu é que li arar como se fosse azar, mas não era azar, era arar. A estação de arar, né? Mas foi muito bom. Deixa eu ver aqui o seu trabalho aqui com esse PDF. Hepataxe. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Hepataxe. Parece que é pataço. Pataço, o verbo. Pataço significa, né, bater, né? Bater na porta, né? Uhum. Talvez realmente tenha a ver com coração. O coração bateu negro, né? O coração bateu negro. E o meu coração bateu negro. Ou o coração para mim bateu negro. Bem poético, bem poético. E eu acho que tem uma intertextualidade gritante com a nossa canção do exílio, né? Sim, sim, com certeza. Muito forte. Do tipo assim, que dava até para falar de residualidade, né? Bom. Vamos terminar a aula lendo o trecho do Novo Testamento, né? Hypolambon ho Jesus eipen anthropostis catebainei apo Jerusalem eis Jericó kai leistais periepesen hoi kai ekdyn isantes auton kai plegas epitentes apelthon apentes Remitané, cata sincurian de hiereustis, catebainen, ente rodoi ekeinei, kai idon auton antiparelten, homoios de kai leui, ten cataton topon euton, kai idon antiparelten, Samarites de tis rodeon eutin catauton caidon esplancniste cai proserton catedesen ta traumata autu epikeon elaion cai oinon epibibasan de auton epitoidion ktenos egagen auton espandokeion kai epimelete autu tis tuton ton trion plesion dokei soi gegonea tu empesontos estus lestas rodeipen hopoiessa esto Eleus metaltu, eipende autoi ho Jesus, poreu caisu, poiei homoios. Aqui outra chinelada na gente, né, gente? Bem carão aqui pra gente. Essa aqui é forte. Então, Hipolabon,
Hipolabon aqui seria respondendo, né? Hipolabon. É diferente, né? O jeito como é. Seria tomando para baixo, né? Hipolabon, né? Seria hipolambano, né? Hipolabon seria respondendo, né? Eu não lembrava de que podia ter esse sentido, não, né? Mas respondendo, Jesus disse: Antropostis, um certo homem, Catebainei, desceu, né? Melhor dizendo, desceu a Jerusalém, de Jerusalém, Jericó, para Jericó, né? Para dentro de Jericó. Cai lestais, periepesen. Lestais são os ladrões, é? Lestais. Quem são os lestais? São os ladrões? Lestas peria, eu entendo que é o cercado, né? Periepesan, né? Se ele caiu, cercado, lestas, né? Por ladrões. Roi cai edusantes auton, né? Edusantes auton. E eles também, né? Edusantes auton, né? Despojaram, retiraram, né? Dele, né? Cai plegas, que é plegas epitentes. O que é pegar? Plegas. Hein, Ítalo? Tá vendo aí embaixo? Plegas sincurian, por acaso. Tá traduzido, né? Embaixo. Plegas. Opa, perdão. Pronto. Plegas epicentes, tendo aplicado golpes. Golpear, Então, né? plegas. Plegas, então, aqui eles são os golpes, né? Plegas epitentes, né? Tendo aplicado golpes epitentes, né? Apelthon, foram embora, né? Apelthon. Afentes, deixando, né? Remithané. Remithané seria semi-morto, né? Semi-morto, né? Metade morto, né? Catar, sincurian. Catar, sincurian, né? Assim, Acaso, tá aqui embaixo. Vou traduzir por acaso. Catar, sincurian seria por acaso? Ele pelo menos é o que tá aqui, ó. Catar, sincurian. Por acaso, né? Catar, sincurian. Catar, sincurian. Por acaso. Catar, sincurian. Aqui já está começando a outra frase, né? Catar, sincurian de hiereustis, um certo sacerdote, catebainen enterroidoi, descia, né? No caminho, né? No caminho. Ekeinei, naquele caminho. Caidon auton, e vendo ele, né? Antipareuten, né? Antipareuten, né? Seria ele foi no caminho, na direção oposta, eu acho, né? Não, foi na direção. Passou de lado. Aqui embaixo. Passou de lado. Passou de lado, né? Pareuten, antipareuten, né? Passou na direção oposta, né? Homoios de Kai Lewites. Semelhantemente, né? Também um levita, Cataton Topo, né? Por Eutron, né? Por aquele caminho, né? Por aquele caminho, né? Passando por aquele caminho, para aquele lugar, perdão, Topo, né? Veio por aquele lugar. Também fez a mesma coisa, passou de lado. Isso. E vendo antipareuten, né? E vendo Idom passou de lado, né? Passou de lado. Samarités detis, mais um samaritano, Rodeuon, o que é Rodeuon? Viajando. Ele colocou como viajando, não conheço, não. Não, é bem diferente, deve ser de Rodos, né? Rodeuon, né? Viajando, fazendo o caminho, né? Euten veio, Catalton, né? Para ele. Para ele, né? Foi até ele, né? Foi até ele. Caidon e vendo esplanknistes.
Esplanquinister. É compadeceu-se, é esplanquinister. É esplanquinister. Conforme aqui o vocabulário é. Esplanquinister, né? É uma palavra bem diferente, né? Esplanquinister. Hã? Tem o verbo plankton. Que significa o quê? Agora, mas tem a ver com esse verbo. Acho que é lamentar, alguma coisa assim, chorar, né? Alguma coisa assim, né? Se compadeceu, né? Cai proseuton, né? E aí ele foi, né, em direção catedesen, tá trauma, tá autu. Catedesen deve ser alguma coisa como curou, né? Ou cuidou, né? Catedesen. Eu não conheço catedesen. Você conhece catedesen? Não. Aí Mas ele dá que catedesen atuou. Ah, então ele atuou, né? Fez um curativo, né? Ele fez um curativo, né? Nas feridas, né? Nos traumas, né? Tá trauma, tá autu, epikeon, elaion, epikeon, derramou, né? Derramou em cima, né? Isso. Derramou em cima óleo, né? Elaion, cai oino, né? E vinho. Epibaças, né? De auton, o que é o epibaças? Hã? Tendo montado. Isso, tendo montado, né? Auton, epitoi e idion quitenon, quitenon é tipo Sua um própria gado, né? cavalgadura. Uma cavalgadura, né? Um animal de carga, né? Quitenos. Então, o mesmo, colocando ele sobre o mesmo ou próprio, né? Idion, né? Que seria o próprio, o próprio animal, né? Egagen auton, conduziu ele, Pandokeion. Pandokeion seria o quê? Pandokeion. Aí, que não tá, não. Ah, tá. Pousada. Pandokeion, né? É interessante, Pandokeion, né? Seria alguma coisa assim como uma casa de todos, né? Uma casinha de todos. Pandokeion. Cai Epemelete autu. Epemelete autu seria o quê? Epemelete? Cuidou dele, adjetivo. Isso, cuidou dele, né? Epimelete autu, cuidou dele. Tis, tuton tontrion, né? Assim, aí aqui eu acho que é uma pergunta já, né? Quem, né? Quem dentre estes três tis tuton tontrion plesion do que soy, né? O próximo, né? Parece para ti, gegonenai, ter se tornado, né? O ser, né? Tu empessontos, o que é empessontos? O próximo do que caiu. Isso, ter se tornado, né? O próximo, né? Lesion, gegonen, né? Tu empessonton, o que caiu, né? Estus lestais, o que caiu, né? Para os ladrões. Rodei e ele, né? Eipen disse: Ropoiessas to eleos metal tu. O que fez a misericórdia, né? Fez a misericórdia, né? Com ele, né? Eleos é a misericórdia, como foi que foi traduzido? Eleos. Botaram misericórdia, mas não conheço essa palavra não, vou olhar. O que fez, né, de misericórdia, né, que ele tem um piedade, compaixão, misericórdia, tá nisso mesmo. O que fez misericórdia, né, o que fez compaixão, o que fez amor, né? Quando você vai pegar essa palavra aqui lá no hebraico, é tudo a mesma coisa, viu, gente?